Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Classroom of Elite. E esse aqui se focando na Karuizawa. E de um negócio que eu não podia falar dela, por causa até ter essa cena aí do episódio 3 da segunda temporada, que surpreendeu muita gente. E no caso, surpreendeu mais ainda quando descobriram como era no original, como eu expliquei no vídeo lá. No anime virou uma versão light do negócio todo. Mas o ponto é que tem algumas coisas interessantes, principalmente num capítulo extra desse volume 4, que eu queria muito falar a respeito, mas não dava até ter, no caso, toda a adaptação desse arco nos primeiros 3 episódios da segunda temporada. Agora eu já posso falar a respeito. E como teve episódio 4 também, e eles pularam o volume 4.5 da Light Novel, eu posso falar também das cenas da Karuizawa nesse volume 4.5. Tem uma cena em específico que, caramba, você fica com muita raiva dela mais, né? Porque a Karuizawa é basicamente uma garota que tá ali pra você sentir raiva, é o que você acha, basicamente, no começo do Light Novel. Então, muita gente deve estar achando estranho o que eu tô falando aqui. Como assim? Eu não senti raiva dela? Você pode estar pensando aí, só pena. É, porque basicamente o anime corta todas as cenas quase que você sentiria raiva dela. Como eu vou mostrar aqui pra vocês, principalmente uma conversa que ela tem com a Ayano Koji, que envolve a Sakura, que muita gente curte, inclusive. No caso que tem no volume 4.5, como vou mostrar pra vocês. Embora eu acho que a maior surpresa da maioria vai ser o capítulo extra do volume 4, que eles não adaptaram. No caso, na animação. Se tivesse adaptado, deixaria muita gente curiosa quanto que iria acontecer mais à frente na história. Então, vamos lá. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então, quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Classroom of Elite, tem vários no canal já, de spoilers, curiosidades, etc. Então, gente, vamos lá. Karuizawa. Eu já comentei em vários vídeos aí que eu fiz que o anime cortou muitas partes dela que deixariam muita gente com raiva. Recapitulando, pra quem não viu ou comentando sobre nada disso, basicamente, a Karuizawa é meio nojentinha. Ela parece aquela patricinha nojentinha de classe. Então ela pega e maltrata a Sakura, por exemplo, porque ela tenta defender o protagonista na prova da ilha, porque ela fala que ele é uma pessoa que nunca roubaria roupa íntima e tudo mais. Lembra que teve aquele negócio do ladrão da roupa íntima? Então, as garotas começam a acusar todos os homens disso e tudo mais lá, e aí vão tentar defender o Ayano Koji, e aí ela começa a afirmar que não, ele poderia ser ele também, tudo mais lá e tudo mais, porque a Horikita acha que ele é o único homem confiável. E enquanto eles começam a discutir sobre isso, aí vai a Sakura tentar defender, no caso do Ayano Koji, que ele nunca faria um negócio desse e tal, porque ela gosta descaradamente dele. Eu acho que isso é bem notório no anime, no caso no original também. Na verdade, no original é mais notório ainda. Inclusive, teve uma cena dela na segunda temporada que foi cortada, onde ela tá praticamente treinando se confessar pro protagonista, perguntar a ele se ele não gostaria de namorar ela. Então, olha a cena aí, no caso, o diálogo. Porque cena no anime não teve, cortaram essa parte. Eu acho que é a única parte relevante da Sakura. Outra coisa relevante aí é que ela tá com alguns problemas com as garotas no quarto dela. Porque as garotas estão fazendo um bullying com ela. Não é aquele bullying físico de ficarem maltratando ela, mas ficam pentelhando ela, psicologicamente, por assim dizer. E esse é um ponto muito importante. Por que eu tô falando disso? E isso vai ser bem relevante nesse vídeo. Porque tem um complemento a isso, no volume 4.5. Então vamos lá. A Sakura sofre bullying da Karuizawa, que fica enchendo o saco dela depois, tudo mais lá. Ah, mas ela teve um trauma do passado, tudo mais. Tudo bem, mas isso não é motivo pra ser imbecil com as outras pessoas, pô. Então, ela é assim direto. Ela acha que, no caso, pra se proteger, vale ser idiota com todo mundo. E ela é idiota num nível que ela tá basicamente fazendo com os outros o que fizeram com ela. Então, isso que me dá raiva da Karuizawa. Como assim? Bom, já vou entrar em detalhes sobre isso. Bom, o ponto é que ela vai lá e começa a fazer um bullyingzinho com a Sakura a partir desse momento aí que a Sakura defendeu a Ayano Koji, no acampamento lá da ilha. Então, final da primeira temporada, ou então volume 3 da Light Novel. E aí segue volume 4, no navio. Ela tá no quarto lá com outras garotas, e algumas estão envolvidas nisso, e elas ficam enchendo o saco dela. E ela tá com problemas e tudo mais lá pra lidar com elas, ela não sabe o que fazer, pede até conselhos pra Ayano Koji, mas o Ayano Koji também não sabe o que fazer. Ele não tem nenhuma garota, no caso, que ele possa influenciar dentro dessas garotas que estão com ela no quarto. E, bom, ela também parece que tá treinando lá pra se confessar pra ele no momento lá que ele pega ela falando sozinho no navio. Então teve esses dois momentos aí da Sakura que cortaram, não mostraram aí, no caso, na segunda temporada do anime. Mas estaria, no caso, nesses 3 episódios aí, eu acho que se encaixaria no episódio 2 ou talvez no final do episódio 1, se eles tivessem colocado. Mas não é uma cena que faz tanta falta assim e tudo mais, já que, de novo, eles cortaram o fato da Karuizawa ficar enchendo o saco da Sakura.
Então acaba sendo um negócio que não tem tanta relevância. Obviamente deixa descarado que a Sakura adora o protagonista, mas isso a gente já sabe há muito tempo, desde a primeira temporada. Mas pra quem é fã da Sakura, deve ter ficado triste, porque ela já não tem muita cena. E aí eles pegam e cortam a pouca cena que ela tem. Mas bom, vai seguindo aí, tem umas cenas extras no volume 4. Mas antes de falar delas, porque eu acho uma delas super interessante, vai deixar muita gente super curiosa com o futuro da obra, eu vou falar do volume 4.5. No volume 4.5, muita gente sabe, eu já falei em diversos vídeos, que tem aquela parte da piscina onde os garotos querem botar câmeras e tudo mais para espionar as garotas, e o Ayano Koji faz um plano lá para tentar deter isso junto com a Horikita na animação. Muitos acharam que era um episódio de fanservice gratuito, e meio que é. Esse volume 4.5 tem alguma coisinha que é meio relevante, mas não é tão importante, dá pra pular. É um volume que dá pra pular perfeitamente. Mas tem umas curiosidades ali que você aprende sobre alguns personagens, se você ler. O ponto é que no original, na Light Novel, não é com a Horikita que ele faz esse negócio aí de, no caso, tentar deter os garotos. Ele usa a Karuizawa, porque ela já virou uma peça, uma ferramenta pra ele. Então ele acaba usando ela pra deter lá os amigos dele, sem eles saberem. Só que antes disso ele tem uma longa conversa com ela, quando ele chama ela pra explicar sobre o negócio todo. E aí ela vai lá, toda arrumada, tudo mais lá. Os dois começam a bater papo num banquinho. E bom, ela começa a comentar bastante do passado dela pra ele, tudo mais lá. E acha estranho que se sente extremamente à vontade em fazer isso. Era um negócio que ela guardou por anos e tal. Mas tá se sentindo até mais leve de poder falar isso com alguém. Então ela vai lá e conta mais, que ela sofreu muita coisa e tudo mais. Aí ele fala, por que não falou com os professores? Aí ela fala que tentou, mas é pior ainda. As coisas pioraram depois. Então, basicamente ela fica, no caso, entrando em mais detalhes lá, que ela sofreu muita coisa no passado. E aí, ele fala com ela pra parar de encher o saco da Sakura. E aí ela fica olhando meio desconfiada pra ele e tal, se ele tem alguma coisa com ela, gosta dela e tudo mais lá, e eles conversam. Mas ele fala pra parar de pentelhar a Sakura, porque ela tá no grupinho que tá fazendo isso. Mas aí ela fala que se ela não pentelhar a Sakura, no caso ela pode acabar sendo a pentelhada, ou seja, no caso é que sofre o bullying. Aí o protagonista fala que ela já tá namorando o Hirato, ou pelo menos, no caso, namorando de mentira ainda ele. Então já tem essa proteção, os garotos não vão encher o saco dela só por isso, ela já tem de proteção. Ela não precisa colaborar com o bullying, com a Sakura lá que as outras garotas estão fazendo, no caso, com essa desculpa aí, já não, isso aí é pra, no caso, eu ficar junto das garotas que fazem o bullying pra eu não sofrer o bullying. Pelo amor de Deus, é o que eu tô falando, da raiva da Karuizawa, que eu já falei várias coisas que ela fez aqui. Só que aí ela tá fazendo bullying com a Sakura, e era um negócio que ela odeia, ela tem trauma disso, aí ela tá fazendo com outra garota. Essa parte me deixou revoltado. Porque ela pega e tenta, no caso, dar uma desculpa pra estar fazendo aquilo de não querer parar de fazer aquilo. Ah, não, se eu parar, no caso, as garotas podem começar a encher o meu saco, porque eu não quero fazer bullying na Sakura junto com elas. Então, sério isso? Ela não... Tipo, como é que eu vou ter pena de uma garota assim? Por isso o pessoal fala, pô, mas que frieza, tá, não teve pena da garota? Eu não tenho, não. A Karuizawa é uma filha da mãe, na minha visão. Porque esse negócio dela de se proteger, eu faço qualquer coisa, realmente, ela pratica o que fizeram com ela. Pô, como é que eu defendo alguém assim? Devia ter limite, porque ela tá disposta a fazer. Mas ela tá disposta a qualquer negócio. No caso, pra manter o status dela alto na turma. Inclusive, pentelhar uma garota que não fez nada pra ela. Então, você fica com pena da Sakura, não da Karuizawa. Mas isso aí, de novo, o anime pulou. Então, no caso, quase tudo que deixaria muita gente furiosa com a Karuizawa, o anime pula. Então quem vê só o anime tem uma visão totalmente diferente dela, de quem vê só a Light Novel. Embora algumas pessoas que viram a Light Novel, devido a alguns fatores que acontecem mais à frente, eles vai começar a gostar dela e esqueceram tudo que ela fez antes. Esqueceram, ah não, ela evoluiu. Evoluiu, caramba! O protagonista mandou ela parar. No caso, ele que foi lá, no caso, para com isso. Deu a ordem lá pra ela, no caso, ela nem tem opção. Para com isso, para de encher o saco da Sakura. Ele falou abertamente pra ela lá. No caso, ah, mas se começar a encher meu saco, aí eu volto a fazer. Não, se começar a encher o seu saco, eu te protejo de alguma forma e tal, mas não é pra pentelhar a Sakura. Ou seja, o mérito tá no protagonista, ele que obrigou ela a parar. Porque ela mesma não via problema, no caso de fazer bullying contra a garota, se era pra ela não sofrer bullying. E nem garantia que ela iria sofrer, só o risco mínimo dela perder status. No caso, já valia ficar pentelhando a Sakura. Sério isso? Então, honestamente, é muito difícil ter simpatia pela Karuizawa. No caso, muita gente ficou com peninha dela devido ao que aconteceu. Olha, eu não tive peninha nenhuma dela. Obviamente não é um negócio certo a se fazer com alguém, mas devido a todo o processo mental dela, depois daquilo que ela sofreu, ela continuou pentelhando a Sakura. Tanto que o protagonista mandou ela parar no volume 4.5, que é depois daqueles eventos. No caso do que ele fez com ela. No caso que eu fiz o vídeo aí separado, o episódio 3.
Então seria o episódio 4 se ele tivesse adaptado essa parte aí. No caso, ele dando a ordem pra parar de pentelhar a Sakura. Então isso é um negócio que me marcou bastante, porque eu fiquei... Nossa! Que nojo da Karuizawa como pessoa. Então essa desculpinha dela e tal, de se proteger, não engoli isso não, no caso. Tem limite também. Mas bom, isso aí é uma das coisas de curiosidades do volume 4.5. Outra coisa que você aprende é que ela é péssima pra administrar dinheiro. E bom, vai seguindo aí, ela acaba ajudando ele no plano e tal, aquela cena da piscina. No caso, ela acaba sendo com ele. Tem uma cena que o pessoal reclama muito, que no caso é meio que original do anime, que é ela lá na piscina. Ela também comenta sobre isso, que ela detesta a piscina, porque ela acaba mostrando aquela cicatriz que a gente viu aí no episódio 3, tem uma cicatriz, no caso logo abaixo do peito dela. E ela morre de vergonha daquela cicatriz, então por isso que ela não quer, no caso, ir pra piscina e tudo mais quando convidam ela. Então ela fica faltando direto às aulas de natação. Ela até comenta sobre isso também. Então alguns alegam que essa cena aí dela na piscina, toda feliz e tal, não faz muito sentido. É, de fato. Caso que botaram na primeira temporada. Só que aí ela tá usando um maiô. Então não é como se ela não pudesse ir pra piscina. Seria uma cena que não faria sentido se ela estivesse usando um biquíni. Porque o biquíni apareceria a cicatriz. O maiô não aparece a cicatriz. Então não vejo problema. Tipo, é uma cena que dá pra colocar. Dá pra, no caso, pontuar algumas coisinhas estranhas ali, que ela não gosta de piscina, vive faltando, tudo mais, tudo bem. Mas é um negócio que, se ela fosse obrigada, ela poderia ir de maiô, no caso, e aí esconder a cicatriz. Então, não é um grande problema. E essa cena aí não, como muita gente alega. E, bom, isso aí é basicamente o que tem no volume 4.5 de informação interessante sobre a Karuizawa aí, que ela conversa bastante com o protagonista. E, bom, no volume 4 tem alguns capítulos extras. Um deles tem aí a hipnose. Aquela parte que ela estava dormindo. No caso, a gente vai pro ponto de vista dela, e aí explica porque ela dormiu e tudo mais, não estava nos planos dela dormir, por exemplo, mas acabou acontecendo. E aí ela acordou, levou um susto com o protagonista, mas ela tenta não demonstrar isso, tudo mais lá, e aproveita para tentar, no caso, descobrir mais sobre ele, aprender como a mente dele funciona. Só que ela não descobre grande coisa, porque ela mesma comenta que ele é muito complicado de ler. Os outros alunos é muito fácil, ela aprende muito fácil sobre eles, como o psique deles funciona e tudo mais, como meio que manipular eles. Mas o protagonista não. Ele é muito misterioso e é muito difícil de saber o que ele tá pensando. Então a gente aprende basicamente isso aí. Ela também pensa do porquê foi colocado naquele grupo e tudo mais lá, mas, de novo, nada demais. O mais interessante é dos capítulos extra, e esse eu acho que é um dos capítulos extras mais interessantes que teve na novel, é a Karuizawa comentando aí do ponto de vista dela. Uma cena que ela chega na sala, aí fala com o protagonista, até pergunta um ao outro se eles são VIP e tudo mais lá. E aí... depois ela fica olhando pra ele e acha ele um homem, basicamente, como ela descreve, embaraçoso. E aí comenta que o único homem de verdade que tem na classe é o Hirata mesmo. E aí depois, no finalzinho, parece que é como se ela estivesse lembrando isso do futuro. Porque ela faz um comentário sobre toda essa situação aí, mas com conhecimento claramente de alguém que já provavelmente se formou no colégio. Olha só, ela comenta que nos 3 anos de vida escolar, mal sabia ela que o protagonista, Kazuya Koji, se tornaria a pessoa mais importante e insubstituível para ela. Mas nesse exato momento, ela não fazia a mínima ideia disso. Então isso aí ficou muito interessante. Porque você fica curioso com o comentário dela e, pô, como assim? Caso, o que vai acontecer ali? No caso, pra ele se tornar tão importante assim pra ela, nos próximos 3 anos dele no colégio. Então esse comentário aí chegou pra caramba o pessoal, no caso que tava lendo a novel. Ficou todo mundo curioso de pra onde ia, no caso, essa relação aí deles. Embora tivesse ficado claro que ele, no caso, tinha conseguido ela pra virar subordinada dele, não parecia um negócio tão importante assim, como ela fez parecer nesse capítulo extra. Então, essa frasezinha dela aí no final te deixa super instigado e curioso com os eventos aí do futuro. Então é um negócio que eu fiquei na dúvida se eu colocava ou não num vídeo normal, comentava sobre isso, mas isso aí pode se considerar para alguns um spoiler, enquanto para outros não vai ser nada demais. Então eu resolvi colocar num vídeo separado sobre isso, no caso com vários extras que eles cortaram no anime, esse é um deles, que tá no volume 4, ou seja, eles deviam ter colocado, se colocassem em algum momento aí, nos 3 primeiros episódios do anime, eu acho que encaixaria no finalzinho do episódio 3, como um extrazinho. Podiam ter colocado ali um flash rápido dela lá, no caso só narrando,
no caso da coisa toda. Deixaria muita gente curiosa com essa narração. Então, de novo, o roteirista vacilou. Seria um negócio legal pra colocar, deixaria muita gente curiosa. Vocês devem ter notado que eu não dei spoilers de eventos futuros aqui. Não é o propósito de ser um vídeo de spoilers que vai estragar a experiência de quem tá assistindo aí a segunda temporada sem saber grande coisa. São só uns extras que o anime não vai mostrar mesmo. E no caso de eventos que já passaram. Eles só cortaram mesmo. Então é um negócio que eu não creio que atrapalhe ninguém. São só coisas que adicionam, na verdade. E bom, gente, é isso por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.